A paz do Senhor para os irmãos, é com alegria, com satisfação que estamos aqui mais uma vez para nós darmos sequência a esta reflexão sobre os assuntos da Escola Bíblica Dominical que nós estamos estudando nesse trimestre. Estamos aí finalizando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical com as revistas da CPAD e nós vamos nos debruçar sobre o assunto que diz respeito à lição de número 12, portanto, a penúltima lição desse trimestre, que tem como título O Reinado de Josias. Lição essa que estará sendo estudada aí no dia 19 de setembro do dia de 2021, né? Que é também uma data muito significativa por ser o dia que se comemora aí o Dia Internacional da Escola, ou melhor, Dia Nacional, né? Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, ou seja, em todo o Brasil, nesta data nós lembramos da importância do valor da Escola Dominical para as nossas igrejas, né? São várias as denominações que utilizam a Escola Dominical como ferramenta de desenvolvimento do crente através do estudo da Palavra de Deus, e a Assembleia de Deus, a nossa denominação, ela tem esse cuidado, né, de zelar por esse departamento Escola Bíblica Dominical, que com certeza para nós é o maior curso teológico, sem dúvida nenhuma. Bom, nós temos aqui uma lição muito interessante para estudar nesta oportunidade. Como disse, lição de número 12, o reinado de Josias. Esta lição, ela tem três objetivos aqui muito interessantes. Primeiro, evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei, que foi um fato marcante. Aliás, é o grande fato, né, dentro desse contexto aqui desta lição. O segundo objetivo desta lição é destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. Josias se despertou para combater a idolatria. E o terceiro objetivo da lição é identificar o retorno da celebração da Páscoa. Então, nós temos aqui três pontos interessantes que são, na verdade, os objetivos da lição de hoje. Bom, a lição ela está dividida em três partes também. No primeiro tópico, Josias repara o templo. No segundo tópico, a renovação do pacto com o Senhor. E no terceiro e último tópico desta lição, a celebração da Páscoa. Quem foi Josias? Josias, ele começou a reinar com apenas 8 anos de idade. Reinou durante um período aí de 31 anos sobre o reino de Judá. Josias, ele também é destacado como um rei que era bom. E rei bom aqui dentro desse contexto significa ser um rei que fazia a vontade de Deus. Alguém que procurava agir com o temor de Deus. E Josias, ele era um rei temente a Deus, um rei que se preocupava em obedecer a palavra de Deus. Nós observamos na lição passada que o povo de Judá foi agraciado com o reinado de Ezequias. E Ezequias promoveu uma festa da Páscoa, Ezequias promoveu uma volta do povo para Deus, Ezequias combateu a idolatria. Mas, lamentavelmente, infelizmente, o rei que veio depois de Ezequias, o seu filho Manassés, ele desfez tudo que o seu pai havia feito. Manassés se voltou para a idolatria, se voltou para a feitiçaria. A Bíblia diz que ele chegou a ser um adivinhador, ele adivinhava pelas nuvens, ele chegou a ser agoreiro. A Bíblia chega a dizer que Manassés promoveu o culto que envolvia sacrifício de crianças. Então,
Manassés desfez tudo que o seu pai Ezequias havia feito em termos de busca da presença de Deus, o afastamento da idolatria. E, lamentavelmente, depois de Manassés, que teve até um reinado bem longo também, o filho de Manassés, que assumiu o trono, Amon, seguiu, infelizmente, na mesma linha do seu pai Manassés. Amon também foi um rei considerado mau rei. Também caminhou longe da presença de Deus. Viveu na idolatria. É engraçado que quando a gente lê a história de Manassés, descobre que no final da vida, Manassés se arrependeu dos seus pecados. Ele se arrependeu dos seus erros. Mas a sua conversão não influenciou positivamente Amon. Amon foi um rei mau, foi um rei que promoveu a idolatria conforme Manassés nos seus tempos de desobediência. E depois de Amon, aí sim, depois de Amon, surgiu Josias, assumindo o trono com 8 anos de idade, e Josias passou a ter uma postura diferente do seu avô Manassés, do seu pai Amon. Josias seguiu os passos de Ezequias, e ele inclusive é lembrado, ainda no capítulo 22 aí de 2 Reis, ele é lembrado como um filho de Davi, porque a Bíblia trata Davi como sendo seu pai, ou seja, isso está falando de espiritualidade, de vida espiritual. Josias procurou seguir os passos de Ezequias, seguir os passos de Davi, procurando ser temente a Deus, servir corretamente a Deus. Josias, nessa caminhada que ele teve como rei, ele promoveu um grande despertamento, ele buscou trazer o povo para a presença de Deus. Só que nós observamos que, ao contrário do que aconteceu nos tempos de Ezequias, que quando chamou o povo para servir a Deus, a Bíblia diz lá que quando Senaqueribe veio para tentar destruir o reino de Judá, Deus poupou o reinado de Ezequias e poupou aquela geração de ser levada para o cativeiro, porque Ezequias era um homem temente a Deus e o povo seguiu a Ezequias nessa forma de se conduzir. Nos tempos de Josias também se levanta como um rei bom e promove um avivamento, tenta promover um despertamento, ele tenta promover uma grande mobilização para que o povo se volte para Deus, mas Deus já havia determinado que o reino de Judá seria levado cativo por conta dos seus pecados. É interessante nós observarmos que Deus poupou Josias desse vexame. Deus poupou Josias de passar por essa situação vexatória, que seria ser levado para o cativeiro, perder o seu reino. Mas os descendentes de Josias não escaparam da condenação. Mas por quê? Porque a idolatria, nessa altura da história do povo de Judá, já havia se tornado uma coisa mais do que religiosa, mas sim cultural. Já estava enraizada na cultura do povo. O povo de Judá já estava tão familiarizado com a idolatria que já não era mais possível, nesse momento da história, já não era mais possível, de alguma forma, ver esse povo se converter, se voltar a Deus. Eles chegaram a um nível de enraizamento da idolatria nas suas entranhas. Eles chegaram a um nível tão grande de envolvimento com as práticas idólatras que o povo, nos tempos de Josias, nós vamos observar aqui, que eles experimentaram, obedecendo ao rei, eles experimentaram um processo de reforma, voltaram a praticar a Páscoa, mas, infelizmente, me parece que tudo isso aqui ficou dentro do campo da emoção, mas não chegou a promover de fato uma mudança definitiva no caráter e na conduta do povo de Judá. Resultado, lamentavelmente,
Josias, mesmo sendo um homem temente a Deus, mesmo promovendo essa reforma espiritual, esse avivamento, isso não foi suficiente para poupar Judá do grande castigo, da punição que seria ser conduzido ao cativeiro, porque o avivamento foi superficial. Foi algo que envolveu talvez o campo emocional, mas não mudou o caráter, não mudou a conduta, não mudou definitivamente a postura do povo. Isso serve-nos de alerta, porque o que é de fato um avivamento? O que é de fato um avivamento para nós? O avivamento, ele tem que acontecer de forma que a nossa conduta, a nossa postura, o nosso caráter seja de fato influenciado, transformado, e isso faça com que nós tenhamos realmente uma conversão, que significa você mudar para o sentido contrário, você mudar de rumo para o sentido contrário. Faltou isso nessa geração do povo de Judá. Houve uma mobilização por conta do líder, que era o rei Josias, mas isso não foi suficiente para que o povo de fato se livrasse de forma definitiva e objetiva de todas as práticas idólatras. Estava entranhada na cultura do povo, nos hábitos do povo, no dia a dia do povo, impedindo com que o povo realmente vivesse uma novidade de vida de acordo com a palavra. Bom, então temos aqui no texto áureo desta lição um versículo que eu considero que realmente é o texto áureo, é o ponto alto na história do reinado de Josias, porque o texto áureo diz assim: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Safã era o escrivão, era aquele que cuidava das escritas, das escrituras. Ilquias era o sumo sacerdote. Josias, querendo promover uma reforma espiritual no seu reino, ordenou que fosse feita a limpeza do templo, a purificação, para que se voltasse a adorar a Deus no templo. E nesse trabalho de limpeza do templo, Ilquias, o sumo sacerdote, achou o livro da lei do Senhor. Foi uma boa notícia dentro de uma conjuntura trágica. Foi uma boa notícia dentro de um contexto nebuloso, porque como é que é isso? O povo de Deus havia perdido a lei, as autoridades religiosas não sabiam onde estava a lei, onde estava a palavra que deveria nortear, que deveria conduzir, que deveria dirigir o povo, que deveria moldar o caráter do povo. As autoridades, o escrivão e o sumo sacerdote não sabiam onde estava a lei. Se o escrivão, o guardião da lei, se o sumo sacerdote, aquele que deveria cultuar a Deus de acordo com a lei, se eles não sabiam onde estava o livro do Senhor, o que nós podemos dizer do povo? E aí, nessa busca de purificar o templo, de limpar o templo, de preparar o templo para tentar voltar-se a Deus, Ilquias achou o livro da lei do Senhor. Por isso que eu estou dizendo que essa foi uma boa notícia, mas dentro de um contexto trágico, porque a lei estava perdida, estava esquecida, estava abandonada. Pior, isso estava acontecendo dentro do templo. Isso aqui é um fato que, quando nós buscamos aplicar nos dias de hoje, nos serve de alerta para que nós não caiamos no mesmo erro do povo judeu, que foi estar perdido ou perder a lei dentro da própria casa de Deus. Quantas vezes nós nos deparamos com alguém que prega, que ensina, que doutrina
alguma coisa que não tem de fato embasamento bíblico. São líderes, são sacerdotes do tempo presente, que estão induzindo o povo a um culto que não está dentro do princípio da lei, da palavra de Deus. Pessoas que estão conduzindo o povo para uma liturgia que não está dentro dos princípios da palavra do Senhor. E assim, a palavra de Deus, ela está perdida dentro dos próprios santuários, em muitos lugares. A palavra está perdida no meio daqueles que deveriam ser os guardiões, aqueles que deveriam proteger e ensinar a praticar. Então, é uma passagem bíblica que nos serve de alerta. Que eu e você não sejamos achados, não sejamos mais um sacerdote ou um escrivão, que não saibamos onde está a lei para ser consultada e ser aplicada em nossas vidas, para que nós andemos de acordo com a vontade de Deus. Claro que quando eu falo da lei aqui, eu falo da Bíblia, da palavra de Deus como um todo, que precisa ser lida, mas também praticada no nosso dia a dia. Bom, a verdade prática nos diz assim: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria, que se perpetua através das gerações. Observe que aqui o comentarista fala da cultura da idolatria. Por isso que eu comecei aqui a minha fala dizendo que a idolatria ela havia ultrapassado os limites da religião e havia se estabelecido como algo cultural no meio do povo judeu. Então, isso se tornou algo tão enraizado e, consequentemente, muito mais difícil para ser combatido e extirpado, porque era algo que estava fazendo parte dos hábitos do dia a dia do povo judeu. É muito mais complicado você combater as obras malignas do que uma possessão maligna. A obra maligna é muito mais difícil de você combater. Vai exigir de você muito mais dedicação, paciência, tempo para que você vença. Muito mais jejum e consagração para que você consiga superar do que uma simples possessão maligna. Então, o que nós temos aqui, a cultura da idolatria, foi uma obra maligna que foi estabelecida no dia a dia da vida do povo, que se tornou algo tão forte, tão predominante, que nem mesmo um avivamento feito por Ezequias perdurou. Nem mesmo o avivamento promovido, pregado por Josias, impediu que o povo acabasse sendo conduzido para o cativeiro. A leitura bíblica em classe se encontra em 2º livro de Reis, capítulo 22, versículo 3 até o 5, versículo 8, e também o capítulo 23, versículos 2 até o 5, versículos 21, 22 e 25. O versículo 3, no início, diz assim: sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, a qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. O rei Josias se preocupou em promover uma reforma do templo, corrigir os problemas que havia no templo, as fendas, que tem um sentido aqui aplicativo muito importante, porque a gente precisa fechar as brechas para que essas brechas não sejam reflexo de um relaxamento e muito menos seja também os lugares oportunos para que o mal entre. Então, Josias promoveu a reforma do templo, inclusive orientando aqui para que se fosse apanhadas ofertas
que foi entregue para a obra do Senhor e fossem utilizadas dentro desse processo a fim de repararem as fendas do templo, as fendas da casa. No versículo 8 diz: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e o leu. Olha que coisa interessante. Foi nessa busca de reforma do templo que o sacerdote achou a lei do Senhor perdida, escondida, abandonada dentro do templo. No 2 Reis, capítulo 23, versículo 2, diz assim: e o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e o fez concerto perante o Senhor para andarem com o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e ao sacerdote da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cédron, e levou as cinzas deles a Betel. Também instituiu os sacerdotes e os reis de Judá, os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Eles adoravam a tudo, eles adoravam a Baal, adoravam a lua, adoravam o sol e até os planetas, Versículo 21, e o rei deu a ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Josias fez a sua parte. Josias convocou os sacerdotes, purificaram o templo. Josias promoveu a purificação, tirou até de dentro do templo objetos de adoração a outros deuses, para vocês entenderem o grau de pecaminosidade daquela geração. Josias limpa, purifica, promoveu uma grande Páscoa. Diz aqui a Bíblia que essa Páscoa superou a todas as outras que foram feitas até então. Foi um grande movimento, um grande avivamento. Pena que foi um avivamento superficial. Talvez um avivamento muito mais emotivo do que racional. Talvez tenha acontecido apenas porque o líder Josias estava fazendo essa questão. Mas o fato é que foi algo que não perdurou, porque logo depois o povo acabou sofrendo as consequências do cativeiro. Porque os outros reis que vieram depois de Josias não foram tementes a Deus como Josias, e o povo seguiu esse ensinamento dado por eles. Porque o povo muitas vezes é o que o líder é. Então, Josias, ele acaba se destacando aqui como um homem temente a Deus, fiel a Deus, que fez o que estava ao seu alcance. A Bíblia diz que ele se converteu como nenhum outro se converteu. Se empenhou como nenhum outro se empenhou, para que o seu reino fosse um reino abençoado pelo Senhor. E de fato ele foi. De fato Deus honrou a fé e a obediência de Josias. Mas, infelizmente, os que vieram depois dele
não seguiram o seu exemplo. Bom, no primeiro tópico nós lemos aqui que Josias reparou o templo, né? Josias fez todo o processo de purificação, de reparação do templo para que o povo voltasse a adorar a Deus no templo, porque até então isso estava esquecido. No segundo tópico, ele renova o pacto com o Senhor, ele promoveu essa renovação do pacto para que o povo voltasse a adorar a Deus e não aos ídolos. E ele fechou com esta grande festa de celebração da Páscoa, que tem um significado todo especial para o povo de Israel e o povo de Judá, porque a Páscoa representa a libertação do povo de Israel do Egito. A Páscoa lembra a libertação do povo de Israel do Egito. Mas nós vivenciamos aqui, né, se nós viajarmos ao momento que Josias estava vivendo, chegamos à conclusão que o povo naquele tempo era um povo que estava longe do Egito, mas o Egito estava dentro deles, porque o Egito, que representa a idolatria, o pecado, a desobediência a Deus, estava no coração de cada um desses judeus que, infelizmente, tinha enraizado na sua cultura todo o desejo de adorar aos deuses, né, de pedra, de barro, aos deuses de ouro, de prata, e assim o povo acabou caminhando distante do Senhor. Josias promoveu um grande avivamento, mas que foi um avivamento temporário. Por causa disso ele foi abençoado, por causa disso ele reinou com sucesso, com a bênção de Deus, mas depois dele tudo voltou a um quadro melancólico, porque infelizmente o povo de fato demonstra com isso que não havia se convertido de forma definitiva.